Seja bem-vindo à nossa entrevista exclusiva com o Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da CEMOV. Hoje a gente vai conversar com o Guilherme porque recentemente a CEMOV lançou o seu relatório de sustentabilidade e apresentou alguns números bem interessantes em relação a esse aspecto. Guilherme, seja bem-vindo, obrigado por topar conversar com a gente. João, prazer é meu aí, obrigado pelo convite, oportunidade de a gente falar um pouco também daquilo que o setor de ônibus tem feito aqui no estado do Rio de Janeiro. Legal, então, Guilherme, explica pra gente como que funciona hoje o trabalho da CEMOV, para quem não conhece. Bom, a CEMOV é uma federação, né? De fato, ela congrega todas as empresas de ônibus do estado do Rio de Janeiro, através dos 10 sindicatos locais, né? Então, nós temos hoje cerca de 180 empresas de ônibus associadas aqui, ligadas, né? E uma frota de 16 mil ônibus. Já chegamos a ser 23 mil ônibus, mas a gente tem visto aí o transporte público encolhendo, né? De uma forma mais geral, a nível Brasil, perdendo espaço também para o transporte individual. Então, isso é parte do problema e também das soluções, né? Que a gente precisa buscar em termos de priorização do setor de transporte coletivo, né? Transporte público. Então, a CEMOV promove essa agenda, né? Essa articulação em prol de uma mobilidade mais sustentável, né? Em todos os seus pilares, vamos dizer assim. Né? Entendi. E então, como que a sustentabilidade entra nessa questão? Quais são os trabalhos de vocês em relação à sustentabilidade num mercado que hoje, né, o sistema de transportes é um dos que mais emite gases de efeito estufa. Então, como que vocês veem essa questão e como que vocês trabalham a pauta da sustentabilidade? Exatamente nesse aspecto que você tocou aí. Né? O setor transporte é um dos setores que mais emitem. Né? De fato, contribuímos significativamente quando se fala de transporte como um todo. Né? Você vê no Brasil, consumimos cerca de 65 bilhões de litros ano de diesel para fazer o transporte pesado, e aí nós estamos falando de carga e de pessoas. Né? E no caso de pessoas, o transporte por ônibus urbano, né, consome cerca de 2,4 bilhões de litros. Desses 65, a gente vê o quanto que o transporte público por ônibus ele é uma fração pequena do problema. Né? Mas muitas das vezes a gente tem sido cobrado, e eu acho que temos que cobrar, por um problema que é muito maior. Nós temos transporte individual, né? Nós temos uma emissão nos grandes centros urbanos cada vez mais intensificada pelo estímulo e uso do transporte individual. Então, a nossa agenda é muito pró-transporte coletivo, transporte de massa, transporte de pessoas de forma eficiente. E nesse quesito, no tema rodoviário, não há nada que possa ser mais eficiente do que prestar um serviço de qualidade e melhorar essa qualidade em todos os seus níveis, né, para que as pessoas se desloquem de forma mais, mais coletiva. Então, nós começamos aqui no estado do Rio de Janeiro, já desde 97, uma agenda ambiental muito séria, controlando os níveis de emissões de gases, os escapamentos de todos os ônibus da frota, já desde 1997. Interessante, porque em 97 estava acontecendo o primeiro acordo mundial na parte de gás de efeito de estufa lá em Kyoto, né? Depois ele foi renovado agora com o Acordo de Paris, e nós já estávamos ali mobilizados. Então, de lá para cá, a gente vem implementando tanto o monitoramento, a medição, quanto a melhoria da tecnologia dos veículos, né? E abertos aí também às novas alternativas. Né? A gente tem hoje uma matriz mais renovável no diesel, com a presença do biodiesel, né? Combustível renovável, que tem limites para ampliação. Ele foi muito bom até agora, mas em dosagens maiores do que 10%, ele começa a apresentar problemas operacionais para quem opera. Né? Mas a gente vê aí a eletromobilidade, a gente vê aí outras alternativas, e é nessa linha que o relatório de sustentabilidade, o primeiro relatório que nós publicamos agora, em 2023, ele vem trazendo, então, o nosso inventário de emissão de gases, a série histórica da emissão de gases do setor como um todo,
Também fizemos um inventário de emissões de poluentes locais, que é muito importante diferenciar isso. Todas as vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que é poluente que faz mal à saúde pública nos grandes centros e aquele que diz respeito à crise climática, né? São agendas, são estratégias distintas para soluções de problemas que são distintos, né? Mas conversam. E também no tema de água, nós passamos a inventariar o consumo de água do setor, que é bastante intensivo, mas que isso vem sido tratado aí com sistemas de reuso de água nas garagens. A gente pode imaginar que para lavar um ônibus todo dia, um ônibus a gente chega a consumir quase 300 litros de água. Essa água normalmente é uma água limpa, uma água potável, né? Chega às garagens. Então, o aproveitamento dessa reuso, né, tem dado também uma contribuição bastante significativa. Então, é um pouco que a gente tem feito e o relatório, eu acho que é o primeiro relatório com essa magnitude de amplitude de dados do setor de transporte por ônibus no Brasil, de uma área assim de estado, né? Não só uma cidade, um município, mas todos os ônibus de um estado. Eu acho que é uma contribuição que pode ajudar aí o restante do setor, né? Legal. E vocês já tinham feito esse trabalho de criação de um relatório de sustentabilidade antes? A gente publicava extratos, né? A gente sempre tem feito vamos dizer, relatórios de performance da frota, né? Todo ano a gente avalia o nível de escapamento dos gases, a gente mede o consumo de diesel da frota toda, né? E a gente vinha acompanhando esses movimentos. Agora, de uma forma mais voltada ao ESG, voltada à prestação, à transparência, né? Nós então nos empenhamos a fazer o nosso primeiro relatório de sustentabilidade com essa ênfase ambiental, né? A gente sabe que no ESG nós temos outros objetivos importantíssimos, né? Como a parte social, que nós vamos incluir esse ano, e também a parte de governança, que nós já fizemos desde 2017. Então, nós estamos estruturando a área de ESG aqui da CEMOV e a parte ambiental é aquela que a gente já faz há 3 décadas praticamente, mais de 25 anos, e acho que é a mais robusta, junto com a parte de governança também, que a gente estruturou aqui de 2017 para cá, né? Essa é o relatório de sustentabilidade da CEMOV, ele traz alguns números bem que chamam a atenção. Então, por exemplo, um dos dados que eu peguei aqui é que uma renovação na frota de ônibus fez as emissões de gases de efeito estufa caírem 81% em 9 anos no Rio de Janeiro. É isso mesmo? Como que funcionou essa renovação da frota? João, até para poder explicar direitinho aí esses números, né? O que acontece? A renovação de frota no Rio de Janeiro, de 2012 para cá, que foi quando entraram as novas tecnologias no Brasil, com sistemas de pós-tratamento de gases para veículos diesel de grande capacidade, né? Transporte pesado, tanto carga quanto passageiros, ela foi muito grande aqui na região metropolitana, né? E nós, então, começamos a contabilizar anualmente qual era o nível de emissão de poluentes locais, tá? Poluentes locais da frota inteira dentro da região metropolitana, que é onde nós temos, de fato, problemas que dizem respeito à saúde pública, né? Material particulado, por exemplo, é um poluente muito conhecido aí de quem trabalha com qualidade ambiental. São Paulo tem problemas seríssimos com material particulado. E aqui no Rio nós temos também outras cidades, né? Grandes cidades, grandes centros. E a renovação de frota que nós tivemos aqui nos permitiu chegar a esses números que você está apresentando. Depende do poluente. Tem poluente que foi 81% de redução. O material particulado, que é o mais grave, é o que mais tem associação com mortalidade, morbidade, casos de doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos, né? Foi 89% de redução das emissões totais desde 2012. Tá? Então, são dados que muitas das vezes as pessoas não têm ideia de como melhorou
a performance do setor de ônibus aqui no Rio e eu acredito que no Brasil como um todo. Nós precisamos divulgar isso. Hoje se fala muito de eletromobilidade, vamos colocar ônibus elétricos, eu acho que tem o seu lugar, eu acho que não tem como a gente segurar esse movimento que chegou, já está acontecendo na China há 10 anos, a Europa já entrou, os Estados Unidos está entrando, e aqui na América do Sul, alguns países estão entrando, o Brasil também. Mas ainda é uma tecnologia cara. Nós falamos do potencial dela de reduzir 100%. O que nós não podemos perder de vista é que nós, de 2012 para cá, já reduzimos 89% de material particulado, e com a entrada do Euro 6, que começou ano passado, até 2030, nós vamos chegar a 96% de redução. Com o Euro 7, que está previsto para entrar na década seguinte, nós vamos chegar a 99% de redução. Então, nós temos aí uma tecnologia diesel que faz frente até do ponto de vista de performance com veículos elétricos. Claro que nós nunca vamos chegar a 100% de redução, mas são reduções muito expressivas que a gente precisa divulgar e apresentar. Eu não tenho dúvida que nós podemos afirmar isso. O nosso ar nas regiões metropolitanas, nesse aspecto da contribuição do setor por ônibus, melhorou absurdamente. Então, quando a gente fala na redução de emissões, você atribuiria isso mais a essas novas tecnologias, como você citou a Euro 6, do que a eletrificação, certo? Sim, não, no Rio nós não temos ônibus elétricos. No Brasil, algumas cidades posso dizer que estão testando ainda, porque não é nada ainda muito expressivo. Talvez São Paulo, podemos dizer que está avançado, uma frota maior lá, mas no restante do país são testes. Então, aqui no Rio, a gente já testou mais de uma vez diversas tecnologias elétricas, né? O que nos falta ainda aqui são modelos contratuais que permitam o investimento a médio prazo, né? Mas certamente vão entrar. Então, só com o que temos feito em termos de renovação dos veículos a diesel convencionais, que tínhamos o Euro 3, né? Passamos para o Euro 5, e agora, no ano passado, começamos a renovar com o Euro 6. Então, nós vamos seguir com o Euro 6 pelo menos até 2030, com certeza, uma renovação aí que vai ainda dar uma contribuição maior. Né? O biocombustível, nós acreditamos que o Brasil tenha essa vocação. Né? Quando o biodiesel foi lançado, acreditava-se que nós poderíamos chegar a uma renovação da matriz energética fóssil, né? Vamos dizer assim, baseada em diesel no Brasil. Mas o biodiesel tem apresentado limitações no que diz respeito à qualidade, à capacidade de sua mistura com diesel, não gerar problemas operacionais, entupimento de filtro e uma série de questões que acabam ocorrendo. E nós precisamos encontrar um combustível renovável. Existem outras tecnologias que possam dar um gás ainda muito grande, né, uma extensão muito grande dessa máquina diesel Euro 6 e futuramente Euro 7, né, a custos muito menores ainda. Né? Enquanto a eletromobilidade vai ganhando escala, eu digo eletromobilidade, ônibus elétricos vão ganhando escala e vão ganhando uma redução, né, no seu, principalmente no que a gente chama de capex, que é o custo de aquisição. Né? A gente tem hoje um ônibus elétrico que chega a custar 3,5 vezes mais do que um ônibus a diesel. Isso inviabiliza do ponto de vista do transporte público, porque no Brasil como um todo esse transporte está baseado na tarifa, então você tem que repassar isso por passageiro. Você imagina um custo de capital 3,5 vezes maior, que representa uma parte gigantesca do custo da própria operação, né, sendo repassado ao passageiro. Então, vai acabar recaindo em subsídios públicos que vão precisar pagar essa conta, como São Paulo está fazendo. A diferença do valor do ônibus elétrico com ônibus a diesel sendo custeada pela prefeitura, né, diretamente. É um modelo, funciona, né? Podemos seguir nessa linha. O que a gente tem pleiteado existe um problema muito maior do que o que está nas cidades, em respeito a ônibus, que é a nossa matriz baseada em diesel. Né? Então, 90, quase 95% do consumo de diesel no Brasil se dá no transporte de carga pesada. Né? Então, esse transporte você não consegue eletrificar.
Então, o que a gente acredita muito é que a solução do Brasil, em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa, passe por biocombustíveis de melhor qualidade. E ao dar solução ao Brasil, diesel Brasil, nós damos solução também para os ônibus urbanos. Né? Então, a eletrificação dos ônibus urbanos, ela pode ser uma alternativa, sim, né? Mas ela não resolve o problema do Brasil. Eu volto a dizer, os ônibus urbanos do Brasil consomem 4% da emissão nacional de diesel. Eu posso eletrificar os 100 mil ônibus do Brasil e eu só vou resolver 4% do problema. Né? Só toco em 4% do problema. Então, os 96% nós precisamos tocar também. E aí, para tocar, a gente precisa de biocombustível. Então, acho que a gente tem que fazer essa discussão mais ampla, mas de todo modo o setor está aberto, a gente está experimentando, não só ônibus elétrico, existe gás renovável, né? Biogás, existe outras alternativas que possam fazer frente também aí ao desafio de descarbonização, né, do setor. Tá. O Euro 6 ele é um padrão de tecnologia que veio da Europa, a Europa já usa esses veículos há alguns anos, o Brasil começou a usar no ano passado. Né? Obrigatoriamente, nenhum veículo pode ser comercializado no Brasil hoje a diesel se ele não for dessa tecnologia. E são veículos que estão com uma tecnologia, uma eletrônica e uma tecnologia de pós-tratamento dos gases extremamente sofisticado. Para a gente ter uma ideia de como esses sistemas de pós-tratamento de gases de veículos diesel padrão Euro 6 evoluíram, né? Em algumas cidades, os veículos que estão expelindo esses gases no escapamento estão muitas das vezes expelindo um gás mais limpo do que o ar que está na cidade naquele momento. Quer dizer, não são veículos poluentes, quase poderíamos dizer que são filtros, porque eles estão aspirando um ar para usar na queima e ao sair do sistema de pós-tratamento está saindo um ar mais limpo do que o que ele aspirou. Para a gente ter uma ideia de como estão evoluindo essas tecnologias, né, de pós-tratamento de gases, principalmente desses gases voltados à minimização dos problemas de saúde pública. Tá? Esses aí nós temos que regular e nós temos que restringir mesmo. E eu acho que a indústria tem dado conta disso, os operadores feito seus investimentos, e a emissão por passageiro, para a gente ter uma ideia, a emissão por passageiro em um ônibus, seja de poluentes locais, seja de poluentes globais, é de 8 vezes a 10 vezes menor do que a emissão de uma pessoa que se transporta num transporte individual, ainda que num veículo novo também, com baixa emissão. Né? Então, é isso que nós temos que divulgar. Né? Nós temos que divulgar que o transporte coletivo precisa ser preservado, as políticas públicas precisam se direcionar a que esse transporte tenha frequência adequada, oferta adequada, condição de oferecer a qualidade e que esse custo não recaia só ao passageiro, porque isso no mundo inteiro é conhecido, né? Na Europa, nos Estados Unidos, né? 60%, 70% do custo do transporte público na Europa é custeado pelo poder público e o restante é dado na tarifa, que já é cara para quem paga lá, muito mais cara do que aqui. Né? Então, a gente vê que qualidade, transporte coletivo, priorização, eficiência na cidade em termos de emissão, passa por investimentos voltados, né, à priorização desse tipo de sistema. E nós lançamos aí no relatório de sustentabilidade, no ano passado também, um conceito interessante que vale a pena as pessoas conhecerem, que é o carbonômetro. Nós chamamos de carbonômetro, que é um medidor. Pode entrar lá no site da CEMOV, você vai ver lá na primeira página um contador que mostra as emissões de CO2 evitadas por quem anda de ônibus no Rio de Janeiro. Que ao andar de ônibus, eu estou emitindo 8 vezes menos que eu estaria emitindo se eu estivesse numa moto, se eu estivesse num automóvel. Então, para a gente ter uma ideia daquilo que já é feito, muitas das vezes não é computado. Né? A existência do transporte público por si só já evita a emissão
de bilhões e bilhões de quilos de CO2 ou bilhões e milhões de toneladas todos os anos. E esses números estão lá para a gente ter uma ordem de grandeza. Fora a questão do trânsito, né? Porque o investimento no transporte público também, em relação ao transporte individual, tem uma contribuição enorme em relação ao trânsito, que em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro faz toda a diferença, e até em cidades menores. Mas o senhor falou desse investimento na tecnologia Euro 6, eu imagino que isso deva ser uma coisa cara, né? Para vocês, qual é o retorno disso? Além da questão, é claro, ambiental, da questão das emissões caírem, vocês poderem mostrar isso nos relatórios de sustentabilidade, fazer um bem ambiental, né, ao planeta. Como que vocês equilibram essa questão do custo e o benefício? Ô, João, a gente tem suportado, a duras penas, essa inovação tecnológica dos veículos diesel, do aumento da mistura do combustível renovável. Chegamos hoje a 14% de todo o diesel que a gente consome, ele é renovável, então a emissão de CO2 dele é muito, muito menor, né? A gente tem suportado isso no dia a dia, porque ainda é suportável, né? E esses custos têm sido ainda repassados à tarifa. É óbvio que esse desequilíbrio já se dá desde a pandemia, porque não é só o aumento de custo do transporte por conta da melhoria do equipamento que nós usamos, tá? Mas principalmente pela queda e redução da quantidade total de passageiros no sistema, porque isso vem já desde 2014, 2015, com o agravamento da crise econômica no Brasil, que nós vemos o setor perdendo a priorização, perdendo o interesse, perdendo passageiros, né? E hoje é muito mais a perda do passageiro que, que inviabiliza o sistema, que traz para o sistema um déficit que dificulta a ampliação da oferta, melhorias, as renovações das frotas, do que o preço da tecnologia em si, tá? Porque o preço da tecnologia ele faz parte todo ano. Se a gente pensa no carro individual, está sempre progredindo, tem que ser esse caminho, né? Mas isso vai sendo acomodado. É claro que essa tecnologia Euro 6 ela está trazendo um aumento de custo significativo no momento em que o setor não dispõe da capacidade econômica que já teve outrora, por exemplo, 2014, 2015, onde nós, em várias cidades, nós chegávamos a ter quase o dobro da demanda que temos hoje, tá? Pelo menos 70%, 80% da demanda que temos hoje em muitas cidades. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos quedas muito significativas também. Então, é uma soma de fatores, tá? Mas o que a gente tem demonstrado é que, apesar de todas as dificuldades, queda de passageiro, queda de demanda, falta de priorização nacional do transporte, a gente vê um incentivo ao uso do transporte individual, com redução dos custos da gasolina, que pela primeira vez na história está mais barata do que o preço do diesel. São inversões que a gente tem visto da pandemia para cá, né? Incentivo também à compra de veículos com benefícios, reduções de impostos federais, para que as pessoas possam adquirir. Problema nenhum das pessoas terem um automóvel, mas fazer com que o deslocamento delas com os automóveis nas cidades, sem a precificação adequada, até do espaço urbano, das vias, né? Tudo isso contribui para a degradação de um transporte que é mais sustentável, que é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos ter ônibus de melhor qualidade, mas nós precisamos ter a priorização desses veículos e uma política que permita que as pessoas permaneçam no sistema utilizando, né? E para isso nós precisamos de qualidade, nós precisamos de veículos novos, nós precisamos de vias prioritárias, a gente precisa de uma tarifa que seja acessível, módica, vamos dizer, né? Que seja a menor possível para o passageiro, para as pessoas, né? Então, esse é o desafio aí da política pública, né? Dos nossos governantes, né? E a gente procura aqui na CEMOV sensibilizar todos com relação aos benefícios que o setor já dá, né, à sociedade. Tá certíssimo. E o senhor falou, ainda em sustentabilidade, o senhor falou em economia de água, né? A questão da lavagem
dos ônibus, que gasta muita água e, consequentemente, também é mais um gasto de gás carbônico. E, o dado que eu tenho aqui é que nos últimos 9 anos foram economizados 773 milhões de litros de água nobre, utilizando uma das estratégias aí da CEMOV. Conta pra gente qual que é essa estratégia de economia de água que vocês utilizam nesse meio que, né, consome tanta água normalmente. Não, o setor está muito sensível a todos os insumos e recursos que são restritos, né, escassos à natureza. A água aqui no estado do Rio de Janeiro não é diferente de outros locais, mesmo locais mais áridos, né? Nós temos problemas também de abastecimento aqui, nós temos problemas de tratamento de água. A região metropolitana do Rio de Janeiro tem uma dependência enorme aqui de uma bacia hídrica aqui. Então, todos os lugares que a gente vê, a dependência por água é cada vez maior, né? Então, nós começamos aqui em 2011 as empresas a investir em reuso de água para principalmente a lavagem dos veículos. Então a gente chega a ter 90% de eficiência num sistema desse. Então, se eu gastava 1 milhão de litros de água por mês, chega a isso, mas eu passo a gastar 100 mil, né? Então eu diminuo por quase 10 vezes essa, esse consumo. Então nós estamos quantificando isso desde 2011, tá? Então, os resultados que chegamos aqui em 2023 são de 59% a menos de consumo de água no estado inteiro das nossas 180 empresas. Tá? Isso tem sido feito anualmente. Então, é uma redução muito expressiva. É claro que isso se reflete em custo, né? Porque a água hoje é um bem que se procura precificar, nem que seja o serviço para se levar e para se levar depois para tratar, mas é um custo também, do ponto de vista financeiro, que as empresas passam a não ter, mas é uma contribuição ao meio ambiente muito significativa. Então a gente segue, ainda tem garagens, algumas poucas que precisam implementar os reusos, nós estamos numa situação financeira que também não permite a troca imediata, né? Mas nós estamos perseguindo essas metas aí nos próximos anos. A gente tem meta aí até 2030 de ter 100% do setor com reuso de água implementado já. Entendi, mas quais que são as estratégias usadas para atingir essas metas de economia de água? Então, a gente tem as empresas bem organizadas em sindicato, né? Então, foi criado um centro de serviços ambientais aqui pela CEMOV. A gente tem aqui uma equipe multidisciplinar, com biólogos, com tecnólogos, com engenheiros. A gente faz o licenciamento ambiental hoje da maior parte das garagens do estado. E nesse inventário que a gente faz anual de atendimento legal de cada uma das garagens, a gente vai identificando, né, os pontos mais críticos de cada um, né? Então, a maior parte das empresas que tinham condições já foram atendendo a essas necessidades na parte de água e fazendo seus investimentos, né? Restam algumas que também seguem nesse caminho. A gente tem também atendimentos na parte de resíduo, de destinação de resíduos sólidos, né, que não estão nesse relatório, mas são ações também de muita importância, o descarte da parte de pneus, da parte de peças, de todo tipo de resíduo contaminado, a destinação adequada, com seus manifestos de resíduos para atendimento da legislação ambiental. Também tem a parte de resíduos oleosos, né, que são extremamente poluentes, e eles são também destinados de forma adequada. Então, veja, é um programa ligado ao Centro de Serviços Ambientais que cuida dos aspectos gerais das necessidades das empresas como serviço, né? Naquilo que é quantificável e que nos permite apresentar isso em relatório, nós estamos apresentando o tema água, tema ar, né, poluentes, né, e também o tema dos nossos programas de controle de emissão de gases nos escapamentos, que aí a gente também, no relatório de sustentabilidade, mostra esse trabalho já desde 1997, onde quase 60% da frota não passava nos testes de emissões, nos escapamentos, com os equipamentos que medem o nível de poluição que está saindo em cada ônibus, né? E hoje a gente está chegando a 99% de aprovação, né,
nesses testes. Então, são dados que são de fácil divulgação, né? Então, por isso que eles aparecem mais. E como que o senhor vê o futuro dessa pauta da sustentabilidade no mercado de transportes, né? No sistema de transportes, principalmente no Brasil? Você vê outros players também correndo para esse lado, como a Semov tem feito? Quais tecnologias que devem entrar em ação aí, que a gente deve ver nos próximos anos? O futuro para nós passa pela priorização em termos de política pública, e nós precisamos de uma agenda federal, né? A maior parte dos recursos no Brasil, na nossa estrutura federativa, eles estão na União, né? A gente tem a saúde com verba mínima destinada, você tem educação com verba mínima destinada, a gente tem segurança pública, a gente não tem o transporte como um serviço público que recebe recursos diretos federais para melhoria, implementação e sustentabilidade, né? De uma forma sistêmica. Eu falo de sistema para isso. Tem o SUS, Sistema Único de Saúde, existe uma sistemática, existe uma forma que faz com que tudo funcione e vá melhorando, né? É claro que há escassez de recursos também, mas é um bom exemplo daquilo que falta no transporte. Então, o que a gente acredita é que precisa haver uma priorização do setor de transporte coletivo no Brasil, que passe por investimentos e uma sistemática a nível federal, que seja administrado pelos municípios e também pelos estados, no que cabe a parte do sistema intermunicipal, né, de passageiros. E aí as tecnologias com recursos, as tecnologias elas vão se apresentando e elas vão dando o seu recado. Então, assim, o ônibus elétrico tem a sua contribuição enorme a dar, mas não é só o ônibus elétrico que precisa existir, porque se botar um ônibus elétrico em congestionamento, você vai ter os engarrafamentos verdes com ônibus parados, ônibus que custam 3 milhões de reais, você vai estar lá com eles parados, porque não tem a priorização da via, também não resolve, o passageiro vai para o automóvel do mesmo jeito, mesmo ele tendo um ônibus super moderno, mas ele está preocupado em quanto tempo ele chega, né? Então, o critério principal hoje que o passageiro quer saber é quanto tempo é a viagem, né? Quanto tempo é o deslocamento, a previsibilidade disso. E aí você vai ter a própria tecnologia, sim, Euro 6, Euro 7 mais na frente, dando também muitos resultados positivos, né? E nós vamos ter que chegar a uma solução nacional também de um biocombustível que faça frente ao diesel. Então, eu volto a dizer, nós consumimos 65 bilhões de litros de diesel por ano. Nós vamos chegar em 2050 a 100 bi. 100 bi. E se nós não resolvermos essa matriz, nós vamos chegar lá com alguma coisa de ônibus elétrico, alguma coisa de caminhões urbanos elétricos, mas nós vamos ter ainda uma emissão muitas vezes maior do que nós temos hoje. Então, nós precisamos encontrar de novo um caminho para o renovável, né? Nós temos o programa do etanol, foi chamado de Proálcool no passado. Nós temos aí todos os postos do Brasil, em qualquer lugar a gente consegue abastecer o nosso carro com esse veículo flex, né? Você consegue abastecer com etanol. As pessoas escolhem, né, qual que está mais barato, mas se você tiver a consciência ambiental, você bota só etanol, né? E você tá ali fazendo a sua contribuição, emitindo muito menos do que um carro a gasolina. Nós precisamos ter alguma coisa nesse nível para diesel, tá? E aí com o biodiesel não dá. A gente já sabe que não dá. Quem diz que dá é porque não está do lado de cá como nós operando, tá? Politicamente até dá, assim, filosoficamente até dá, mas vida real, a mistura do biodiesel com o diesel, a partir de 10% de mistura, na maneira como o Brasil gere e tem essa diversidade de matéria-prima, de oleaginosa, você pode fazer com sebo bovino, pode fazer com óleo de peixe, pode fazer com óleo de animal, faz com qualquer matéria oleaginosa, distribui, mistura. A ANP faz um bom trabalho de utilização, mas o Brasil é um país continental, né?
Então, diferenças de gradiente de temperatura, enfim, o fato é que problemas na ponta acontecem. Então, a gente tem o HVO, a gente tem a Petrobras desenvolvendo o R5, que é um diesel já com 5% de energia renovável nele, poderia ser 10, não sei, poderia ser 20, depende. Então, vai depender de como que isso vai ser conduzido, né? Mas eu acho que o futuro é de diversidade, né? Eu vejo o ônibus a diesel ainda com biocombustível dando muito conta ainda. Eu vejo ônibus elétricos, veículos elétricos dando muito conta, dando muito certo também, né? Esse é um movimento que chegou e nós não vamos, de modo algum, ficar contrários. E existem outras alternativas aí que a gente vai ver também, tem o biogás, né? Tem muita coisa aí que o Brasil tem como liderar. O hidrogênio no futuro ali, o hidrogênio verde, então, aí a gente teria que bater um papo só sobre isso, porque não há dúvida de que mais ali na frente nós vamos estar rodando carga pesada, e aí eu digo transporte por ônibus e transporte de carga, nós vamos estar transportando com hidrogênio. Eu não tenho dúvida de que mais uns 30 anos deve ser isso que vai estar na pauta. Nem vai ser mais os veículos a bateria, né? Não vejo nem daqui 30 anos, pessoalmente, a gente falando de transportar passageiro, carga pesada com bateria, porque o peso da bateria, por mais que possa ter aí uma evolução, né, da parte de eficiência energética, né, de densidade energética, vai ser sempre um peso metálico, né, vai ser sempre um peso significativo. Hoje um ônibus chega a ter 3 toneladas de bateria para transportar 3 toneladas de pessoas. Tá? Funciona, mas você tem que ver a eficiência disso, né, comparado, por exemplo, com o hidrogênio, que está um pouco ali na frente, mas vai chegar. Ainda temos muitos desdobramentos da história do hidrogênio verde. Tem muito, né? Temos muito a conversar ainda sobre combustíveis sustentáveis, né? Essa pauta da mobilidade sustentável é inesgotável. Mas, Guilherme, obrigado por contribuir aqui com o seu depoimento sobre a sustentabilidade dentro da CEMOV, que mostrou aqui alguns números muito interessantes. Obrigado pela sua participação e até a próxima.